bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que traz temas do cotidiano e também assuntos de interesse público. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo já passou, está passando ou um dia, infelizmente, passará, que é a questão do luto. Para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Cláudia Paixão, que é psicanalista. Cláudia, muito obrigado pela sua presença e ter aceitado o convite de estar aqui com a gente falando de um assunto tão importante. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. E a gente também recebe a Cleidiane Noronha, que é fisioterapeuta e tem um relato de luto e vai compartilhar sua história aqui com a gente. Muito obrigado pela presença, viu, Cleidiane? Obrigada, Josivalda. É um prazer estar aqui contribuindo com esse tema. Boa tarde a todos. A gente começa falando, então, vou começar com a Cláudia. Como é que a gente pode conceituar a palavra luto? Porque é algo que é inerente ao ser humano, mas, ao mesmo tempo, a gente quer um certo distanciamento, né? Sim, sim. É um tabu, né? A gente vive numa sociedade que pensar no luto é pensar em dor, é pensar em sofrimento e um sofrimento esperado diante de um grande amor vivido, né? Nós não nos enlutamos por todas as pessoas que partem da nossa vida, nós nos enlutamos por aquelas pessoas em que nós elencamos como constituintes do nosso eu, da pessoa que nós somos, né? E pensar, então, em se separar dessa pessoa gera, dentro de um processo natural, sofrimento, dor, uma necessidade de realocar espaços, realocar tarefas, dizeres, abraços, aquele afeto que era direcionado para o outro. Esse é um processo de luto. É como se uma parte da gente também morresse junto com aquele ente querido, né? É como se uma parte de nós ficasse ali perdida, desbussolada. E a gente, ao tempo, com o processo de luto, vai encontrando uma outra maneira de amar essa pessoa. Eu vou trazer agora a Cleidiane para a nossa conversa, porque ela é a convidada hoje para contar o seu relato, né? Ela participou de uma audiência pública aqui recentemente sobre perda gestacional. Cleidiane, vou deixar você à vontade. Primeiro, agradecer por você estar aqui, né? Trazendo essa história, compartilhando com a gente a sua experiência. E fique à vontade para relatar de forma breve aí qual que é a sua experiência que você traz aqui para a gente, que pode ajudar tantas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Certo. Bom, o luto que eu vivenciei, o maior de todos, foi a partida dos meus bebês gêmeos às 16 semanas de gestação. Não foi a primeira gestação, foi minha segunda. Eu já tinha, na época, uma filha de 5 anos e meio e era uma gestação muito aguardada, muito desejada. Foi uma grande surpresa quando eu me descobri grávida de gêmeos. Então, fez aquele uou, né? Mas a gente foi sedimentando a ideia, curtindo a ideia, falando amor em dobro, bênção em dobro. Olha só, filha, você vai ganhar 2 irmãozinhos, você queria tanto um, vai ganhar 2. Então, a gente vivenciou das 6 semanas até as 14, assim, uma plenitude, né? Incertezas, mas plenitude também. E aí, com 14 semanas e 5 dias, eu soube no ultrassom que eu estava desenvolvendo, estava dando os primeiros sinais. Volto aqui só para explicar que os meus gêmeos, eles eram bebês univitelinos, bebês idênticos, né? E que nessa gestação se compartilha a placenta. Então, eles estavam cada um na sua bolsinha, guardadinhos, mas uma placenta única. Só que nesse tipo de gestação pode haver uma síndrome que atinge a placenta. Os bebês eram normaizinhos, sem nenhuma anormalidade, malformação, mas eu tinha uma síndrome que fazia com que um bebê ficasse doando mais sangue do que ficando para ele, doava para o irmão. E em 3 dias eu passei com um segundo especialista para realmente bater o martelo se era isso que estava acontecendo. Essa síndrome, ela, então, no meu caso, ela se iniciou muito precocemente e de forma muito abrupta, porque em 3 dias a gente avançou do grau 1 para o 2 e a gente chegou ao entendimento de que a gente precisava, se a gente tinha intenção de agir, a gente precisava agir rápido. Então, eu busquei o único recurso que existe na medicina, que é uma cirurgia intraútero,
São poucas equipes no Brasil que faz. Eu fui para São Paulo fazer essa cirurgia. A equipe muito competente explicou para a gente que era um caminho com algumas incertezas, porque se tecnicamente a cirurgia fosse perfeita, 50% do caminho a gente teria andado. Os outros 50% era o João e o José se adaptarem a essa mudança de fluxo de sangue que ia acontecer. E eles eram muito imaturos ainda, coraçãozinho ainda muito pequeno. Sem a cirurgia, eles não teriam chance nenhuma, né? Nenhuma. A gente só esperaria a notícia de que os dois teriam, porque nessa síndrome, tanto o bebê que doa quanto o bebê que recebe começa a ter complicações. Um porque está com muito fluxo de sangue e o outro porque está faltando, né? Então, a gente só receberia a notícia a qualquer momento. Em uma semana, eu já estava no centro cirúrgico em São Paulo para fazer a cirurgia. Foi uma mobilização, porque é uma cirurgia caríssima, não está no rol da ANS. Na época, 2021, devido à pandemia, o único aparelho que poderia fazer essa cirurgia pelo SUS não estava disponível, estava quebrado. Enfim, houve uma mobilização muito grande, vaquinha. Ou seja, meus bebês, eles eram não só muito desejados por mim, por minha família, mas por todo mundo que estava conhecendo a história. Essa né? rede de apoio. Essa rede de apoio. Meu vídeo viralizou, foi para fora do país. E, enfim, fizemos a cirurgia. Tive a bênção de ser acordada no final, era sedação. A médica ainda falou, você quer dar uma olhada nos meninos? Então, foi uma visão única que eu tive, né? Porque a câmera estava dentro mesmo do meu útero, é muito diferente do ultrassom. E aí ela me mostrou o João, me mostrou o José. Para a equipe, eles já tinham me explicado que a situação do José era mais crítica, então, mas existia um otimismo muito grande de que o João estava em ótimas condições de dar conta disso. E o José meio que era uma dúvida, uma incógnita. Então, eles estavam bem após a cirurgia, mas 15 horas depois, por volta de 15 horas depois da cirurgia, de praxe fazer um ultrassom para ver como é que eles estariam, né, respondendo. E nesse ultrassom, infelizmente, me veio a notícia de que eles não haviam resistido. É uma notícia que, por mais que você saiba que pode acontecer, nada prepara você para isso. E eu estava nos últimos dias numa luta de fé, de perseverança, né, de acreditar, de positivismo. Eu sou uma pessoa muito positiva. Então, eu lembro que a primeira reação, além de um choro, foi: como eu vou falar isso para minha filha? A primeira, eu lembro muito disso, né? Porque eu disse, é um sofrimento como mãe, duas vezes. O sofrimento de se despedir do João e do José e o sofrimento de saber que minha filha ia sentir muito essa partida. Isso foi em São Paulo, né? Ela estava aqui em Taubaté. Eu pernoitei em São Paulo. Quando eu voltei para Taubaté, eu me preparei, conversei com a psicóloga e ela me orientou como abordar o assunto. A gente abordou o assunto para ela. Eu decidi, junto com meu marido, não induzir o parto lá em São Paulo, e isso fez uma diferença na nossa história. E eu conversei com a minha obstetra, que era daqui do Vale, para a gente aguardar 10 dias, para ver se meu corpo entendia que eles não estavam mais ali. E faria um aborto espontâneo, natural. Um parto, entrar em trabalho de parto espontaneamente. E como na idade gestacional que eles estavam, já não era uma opção fazer uma aspiração, que se chama, ou direto uma curetagem, porque eles já tinham, assim, ossículos, né? Então, não dava. E daí foi um processo, falar para a Lavínia. E você acredita, Cláudia, que nesse momento que saiu essa notícia, o seu processo de luto começou de fato? Cleidiane. Cleidiane, desculpa. Imagina. A Cláudia é que vai comentar aqui com a gente. Isso. O meu processo de luto, Josivalda, foi a primeira pessoa que me perguntou isso agora. E é interessante. Talvez lá atrás eu dissesse para você que tinha começado ali. Mas hoje eu olho que o meu processo de luto começou no diagnóstico.
porque eu saí da gestação, né, da plenitude pro, meu Deus, meus bebês estão correndo risco. Então, já foi o luto da gestação que seria, no mínimo, assim, delicada, né? Então, já enlutei ali, na necessidade de ter que buscar por coisas que eu não esperava. E eu já tinha tido uma gestação saudável anterior, e a gente deseja sempre isso, né? Vou aproveitar esse gancho e vou passar agora para a Cláudia, né? De forma corretamente. Cláudia, no caso dela, ela falou que esse luto foi até adiantado nesse processo. Quando a pessoa recebe a notícia da morte ou desaparecimento, ou de um acidente com algum familiar, com algum ente querido, como que se dá esse start? Assim, esse luto, ele vem na hora ou cada pessoa reage de um jeito diferente? Esse luto pode ser tardio? Não, esse luto pode ser tardio. Isso varia, tem muitas coisas envolvidas nesse processo que passam pela subjetividade do sujeito, né? A gente está falando aqui, no caso da Cleidiane, né, da questão da perda, né? Mas se a gente pensar assim, em formas gerais, né, mesmo a mãe que pare, né, um filho vivo, ela tem ali um processo de luto da criança idealizada, né, que foi gestada com a ideia de que vai ter o narizinho do pai, o pezinho da mãe, o cabelinho e a boquinha, e da criança posta, né, que é diferente daquela criança idealizada. Isso já faz um curto processo de luto, de você abrir mão da criança que você idealizou na sua gestação para acolher a criança que veio. Tem um luto desse vazio, dessa criança que antes estava intraútero e agora nasceu, né? E esse processo do se dar conta dessa perda, falando especificamente nessa questão tão delicada que é a perda gestacional, ele vai atravessar, ele vai se sustentar a partir daquilo que foi atravessado, né? Da questão social, do desejo da gestação ou não, do não desejo, se tem um apoio, se tem um parceiro, de como que essa expectativa acerca dessa criança foi criada, se foi uma criança desejada, se não foi uma criança desejada, né? Então, eu começo aqui falando que a gente se enluta por aquele que a gente ama e que faz parte da nossa constituição enquanto pessoa. Então, daquilo tudo que foi criado, que foi idealizado para aquela criança, para aquela gestação, isso vai nortear se aquele luto se estabelece a partir daquele momento ou não. Esse luto antecipatório que a Cleidiane está colocando, isso se dá na questão da perda gestacional, mas a gente também consegue identificar em outras situações. Por exemplo, paciente terminal de câncer, né? Uma mãe que tem, por exemplo, um filho, que perde um filho por uma questão de suicídio. Então, ele tentou suicídio uma vez, ele tentou uma segunda vez e, infelizmente, ele concretizou. Essa primeira tentativa, ela já traz uma identificação de um luto antecipatório. Então, isso é mais complexo, não está tanto nessa ordem direta da entrega. E isso depende muito de como esse processo psíquico foi construído. Agora eu vou trazer para a Cleidiane, né? Cleidiane, nessa linha do tempo, do diagnóstico lá que você precisou fazer a cirurgia, que ano que foi? Como que se estabeleceu esse seu processo, né? Na linha do tempo, de que ano começou esse processo e você vivenciou esse luto durante quanto tempo? E quais os sintomas ou características ou comportamentos você percebeu ao longo desse seu período de luto? Tá, pela minha base, pela minha religiosidade, minha espiritualidade, eu trouxe sempre para mim isso está acontecendo por alguma razão. Né? Então, uma coisa que eu não detectei nesse processo foi um sentimento de revolta, de por que está acontecendo comigo. Não que eu acho que com todo mundo tem que ser assim, mas comigo foi, né? E eu senti verdadeiramente que a parte mais difícil do luto foi
esse primeiro ponto, comunicar isso para minha filha, né, numa linguagem apropriada para ela e acolher, né? Imagina o meu coração tão ferido, buscando acolhimento, né? E fazer ela entender que de um jeito ou de outro as coisas, que tudo ia ficar bem em algum momento, né? Mas que a gente ia precisar vivenciar esse processo. Mas foi Além desse olhar para o outro, né? Como você está colocando, no caso, sua filha, internamente, para você, o que mudou no seu comportamento? O que você percebeu de mudança na sua rotina? Depressão, ansiedade, distúrbio de sono, alimentar? Teve algum comportamento que você conseguiu perceber? Sim, distúrbio de sono. Eu tinha muita dificuldade de conseguir dormir. Eu ia para a cama, eu tomava vários chazinhos relaxantes, que eu não gosto de medicação, né? Lógico, quando é necessário, mas eu ia tentar antes. Então, eu buscava chazinhos relaxantes, ia para a cama e ficava fazendo aquele looping de pensamento, tentando entender se alguma coisa que eu poderia ter feito antes para evitar, enfim. De certa forma, se culpando, né? Ou buscando uma resposta para justificar o que aconteceu. Eu acredito que mais do que a culpa, eu acho que eu buscava uma resposta. E aí eu vivenciei isso uns 2 dias. Eu me lembro, eu tive a notícia da partida deles numa terça. Na quinta-feira eu tive o meu pico. O meu pico de... Eu digo que eu senti exatamente isso, eu verbalizei para algumas pessoas. Parecia que eu estava tendo a pele arrancada sem analgesia, né? Eu digo que até talvez fosse menos doloroso. Era uma dor que era visceral, meus bebês estavam ali, eu olhava a minha barriga, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, porque eu não era mais uma gestante de bebês vivos, eu não era uma puérpera, eu não tinha parido, né? Então não era uma puérpera. Minhas mamas estavam cheias, eu tive lactação, meu leite desceu, mas eu não tinha bebê para sugar aquele leite. Mas, ao mesmo tempo, isso me fortaleceu. Olha só, eu lembro que eu pensei assim, meu corpo é perfeito. Ele é tão perfeito que ele conseguiu ainda, mesmo com a idade precoce de gestação, produzir leite, porque ele acredita que ainda tem um bebê para alimentar. Então, isso me ajudou a fugir da culpa, de que o problema era meu, era do meu corpo. Eu sempre levei para o olhar de que algo maior e que eu não alcanço o entendimento foi preciso acontecer para que um dia eu entenda, né? Eu sempre falo isso, que um dia são respostas, e a gente gosta muito, o ser humano gosta muito de questionamento, mas gosta de encontrar resposta, né? E eu consegui aceitar que eu não vou tê-la por enquanto, eu não vou tê-las por enquanto, e que está tudo bem, um dia eu vou saber. E eu procuro ensinar isso também para minha filha, que é uma criança super curiosa e às vezes fala, mas por que eles não puderam ficar? Porque foi isso que eu fui falando para ela, filha, eles tinham outro caminho. A gente fez tudo o que precisava, mas o caminho deles era outro. E a gente vai continuar debatendo esse assunto aqui, super importante. A gente vai fazer um rápido intervalo e depois, no segundo bloco do programa, a gente vai falar sobre as fases do luto e também como você pode procurar uma rede de apoio para você ou para alguém da sua família que, caso esteja passando por isso, né, ou já passou, como você pode ajudar também as pessoas que estão ao seu redor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Conexão Popular volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do Conexão Popular, hoje falando sobre luto, recebendo aqui nos estúdios Cláudia Paixão, que é psicanalista, e também Cleidiane Noronha, que é fisioterapeuta e está compartilhando com a gente a sua história de luto. Antes da gente retomar a conversa com elas, a nossa produção preparou uma matéria falando mais sobre as 5 fases do luto, que é que a gente acaba conhecendo mais aí, sendo divulgado na mídia, também em estudos. A gente vai acompanhar esse VT e na sequência a gente continua com elas conversando mais sobre este assunto. O sentimento
sentimento de luto foi e ainda é alvo de muitos estudos científicos. Um deles resultou no chamado Estágios do Luto, proposto pela psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross. Ela se especializou em cuidados paliativos e em situações próximas da morte. Com base na experiência profissional, Ross definiu 5 estados mentais que são referências para entender como acontece a evolução do enlutado: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. São etapas que possibilitam conceituar de forma mais simples o modo como se administra o luto. A gente acompanhou então o VT mostrando essas 5 fases do luto. Cláudia, as pessoas passam por essas fases de uma forma linear ou cada um enfrenta esses estágios em momentos diferentes? Não, as pessoas elas fazem esse enfrentamento de formas diferentes. É interessante a gente colocar que, em especial na psicanálise, né, não existe esse tempo determinado para o luto. Existem lutos que são finitos e lutos que são infinitos, né? E também é muito comum que as pessoas já vivendo uma determinada fase retornem àquela fase por questões de elaboração, por questões de discussão, pela questão do espaço social mesmo em que o luto é descrito, né? Não dá para não fazer uma crítica social pensando que essa questão do luto e desse espaço de dor na sociedade é muito pequeno, é muito defasado. Então, existe hoje aí uma tendência a se acelerar tudo, né? E as pessoas imaginam também que esse processo de luto, por vezes, tem que ser acelerado. Então, acabou de acontecer o óbito, você mal se deu conta de tudo que aquilo significa. Existe um tempo para que você possa compreender o entorno, para que você possa introjetar isso dentro de você, para que você possa encontrar saídas, direcionamentos para aqueles impulsos que antes eram distribuídos especificamente para aquela pessoa. E isso não tem 1 ano, 2 anos, um tempo específico para acontecer, né? É importante, nesse caso, que se respeite cada uma dessas fases. E, pensando num luto natural, onde tudo isso é esperado, é importante também que a rede de apoio desse enlutado esteja atento para entender se, em demasia, algumas dessas questões estão acentuadas. Que aí a gente vai falar de melancolia, a gente vai falar de um processo patológico de luto e aí entra para um outro viés. Cleidiane, quando a gente fala dessas 5 fases, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, você acredita que passou por todas essas fases e qual fase você acha que está vivendo neste momento? Eu acho que eu não passei linearmente por todas. Mas eu lembro bem desse dia específico que eu me senti com uma melancolia muito maior do que eu estava acostumada. Então, eu me vi depressiva mesmo, aquela vontade de ficar em posição fetal. E eu, algumas vezes, fiquei em posição fetal no meu quarto. E meu marido já tinha voltado a trabalhar, como a Cláudia falou, não, né, a sociedade não respeita. Então, ele já teve que voltar ao trabalho. E ele chegou do trabalho, eu não estava sozinha em casa, minha mãe estava comigo, me dando muito apoio. Eu falei para ele, eu preciso de ajuda. Eu mesma tinha buscado um médico para me receitar um fitoterápico, para me ajudar, porque a sensação era de que faltava o ar. Uhum. E eu disse, eu preciso de ajuda. Ele, o que você quer fazer? E aí eu pedi para ele me levar, eu sou espírita kardecista, eu pedi que ele me levasse num centro espírita que eu precisava de apoio de alguma outra forma. Então, eu consegui verbalizar essa necessidade de ajuda, eu consegui sinalizar como que eu acreditava que essa ajuda poderia vir, né? E aí foi o que me fez, assim,
e me voltando para esse outro processo que eu falei, né? Eu fiquei 10 dias aguardando entrar em trabalho de parto, então eu tive como voltar a pensar como que eu ia fazer essa despedida dos meninos. Quando a gente, né, vê o caso aqui da Cleidiane e também outros casos que você também deve conhecer, a gente percebe que cada pessoa passa por esse processo de luto de uma maneira diferente. Para explicar melhor sobre este assunto, a gente preparou um outro VT, uma matéria, a gente vai assistir e na sequência a gente volta e traz aqui para elas conversarem mais sobre esse assunto aqui com a gente. Vamos acompanhar. Para lidar com o processo do luto, é preciso entender que libertar nossas emoções faz bem. Permita-se chorar, se esse for o seu desejo. É o momento do enlutado receber acolhimento para que possa revelar suas próprias emoções, sem aprisioná-las. Cada pessoa precisa viver o luto à sua maneira. Se para você estiver muito difícil passar por este percurso sem ninguém, peça ajuda. Crie sua rede de apoio. Aproxime-se dos familiares. Falando a respeito ou mesmo que em silêncio, muitas pessoas preferem amenizar a dor sentindo a companhia de alguém por perto. A gente acompanhou esse VT mostrando mais como, né, cada pessoa lida com o luto e como ela pode buscar aí esta rede de apoio. Cláudia, um ponto importante na luta contra o luto, né, melhor dizendo, tem uma palavra que chama atenção, que chama autocuidado. As pessoas muitas vezes nesse processo esquecem desse autocuidado e isso seria também uma chave essencial para superar este processo? Nossa, que pergunta interessante, né? Porque eu penso, pela experiência prática de clínica e etc., que esse luto, ele, a princípio, a pessoa ela abre mão mesmo de si, né? E é um processo, é um momento muito esperado que isso aconteça. É importante frisar isso, porque a pessoa está passando por um processo de luto e aí ela está se vendo sem apetite, ela está se vendo com o sono um pouco abalado, ela está se vendo num processo de tristeza. É importante salientar que isso é natural e é esperado. Tem um autor, um psicanalista, que chama Juan Nasio, que ele fala que o processo de luto é a última barreira antes da loucura. Então, é como se o seu corpo, o seu corpo psíquico se colocasse em uma determinada situação para que exatamente você tenha tempo de se recompor, colocando entre aspas, falando assim coloquialmente, antes de que você enlouqueça de fato, porque a perda daquela pessoa que você ama, a dificuldade de redirecionar esse amor, ele gera esse questionamento de loucura, de fato. Então, é um processo esperado, né? Em que momento que a atenção tem que ser dada para que você procure um auxílio? Vou separar em duas coisas bem breves. A primeira que eu penso é que ninguém merece passar por isso sozinho. E procurar uma ajuda profissional, ela reforça os seus sentidos, ela vai dando norte naquilo que você está trazendo. E uma segunda questão é entender quando isso de fato está num processo patológico, em que a pessoa não come, não dorme, não toma banho, não se cuida, não busca, não quer acesso a outras pessoas, não quer absolutamente nada. Aí a gente vai pensar que esse processo de luto, ele entrou num eixo de melancolia. E aí, por vezes, é necessário não só a intervenção de um psicólogo, de um psicanalista, mas também o apoio psiquiátrico. Por vezes é necessário fazer a medicação, por vezes é necessário que essa estruturação do processo de luto amplie para que a pessoa consiga dar conta. A Cleidiane falou da rede de apoio dela, familiar e também da religião. Cleidiane, além desses pontos, você encontrou outros pontos de apoio em outros lugares, em outras pessoas? Como que foi esse processo? Encontrei enormemente em grupos. Ainda a gente estava vivenciando muito a pandemia, né? Então, eu me conectei a grupos virtuais de pessoas que estavam passando por esse luto.
procurei especificamente do luto gestacional ou perinatal, porque esse luto, ele ainda, se é que dá para a gente dizer, todo luto é delicado, né? Mas ele é muito invisibilizado pela sociedade. A gente comumente escuta muita fala do tipo, você é jovem, você ainda pode ter outro filho, mas nem era tão grande assim, né? Mas nem nasceu vivo, né? Então, como se tudo isso fosse amenizar a dor. E eu digo que dor, primeiro, eu, como profissional de saúde, posso dizer que não existe nenhum teste, nenhum exame que diga qual grau de dor eu estou, ou a Cláudia, ou você vai estar. Então, a dor ela é subjetiva, a escala de dor é subjetiva. Então, não adianta querer comparar a dor, né? E eu digo que nesse tipo de luto que eu vivenciei, tantas mulheres vivenciam diariamente, né? O vazio de não ter tudo isso, ele é um buraco que você não tem como preencher. E conversando com outras mães, mesmo de forma online, você conseguiu um caminho, uma saída ou uma alternativa para a sua dor? Sim, me fortaleceu enormemente mesmo o falar, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as pessoas tentam, quando eu voltei a trabalhar, as pessoas me olhavam, vinham, me davam um abraço, mas elas ficavam sem graça parece que a ideia de que é melhor não falar, né? Que aí ela vai doer mais, ela vai chorar e eu vou fazer o que com isso, né? Então, eu entendo que é uma falta mesmo de tato, né? E tá tudo bem. Um sinto muito muitas vezes suficiente, né? Mas a gente quer falar. A gente falar sobre isso, falar sobre a nossa dor, vai fazendo as coisas ganharem mais forma. E quanto mais esse luto que é o que eu te falei, não existe, no caso dos meninos, não existe um lugar que eles estejam enterrados. Eu não pude enterrá-los, eu não pude cremá-los. Então, não existe um lugar que te reconecta que com me eles. Reconecte, né? Esse lugar que é o mais comum, que todo mundo conhece, né? De se despedir, de velar. Então, eu tive que encontrar formas para fazer com que eu tivesse para onde voltar quando eu quisesse me reconectar com a nossa história. Embora que ela está no meu coração, está na minha cabeça, mas nós somos seres que precisam, muitas vezes, de algo palpável. Cláudia, existe uma faixa etária ou existe um gênero que sofre mais com luto? Homem, mulher, criança, idoso ou não? Ou todo mundo sofre isso de uma forma geral? Ou existe um grupo de pessoas que está mais suscetível a ter mais complicações quando passar por um luto? Na prática, eu vou te dizer que mulheres falam mais sobre isso, né? Existe ainda um contexto social em que o homem ele não é estimulado a falar de dores, né? Nesse processo do luto gestacional, que a Cleidiane, por exemplo, está trazendo aqui, o lugar que se espera para o homem é que ele fique ali do lado da esposa apoiando e que a dor seja da esposa. É difícil para entender que os dois perderam, né? E os dois estão em sofrimento. Então, pensando na prática clínica, o que mais chega para nós em consultório, na minha experiência, são mulheres enlutadas. Mas os homens buscam também e buscam por outras questões. As mulheres, me parecem, na minha prática clínica, que vem mais por uma demanda pessoal de dor, e os homens vêm, quando chegam porque alguém pediu para ir buscar um apoio, porque ele não sabia o que fazia com isso. Idosos também têm riscos de complicações ao passar por um luto, principalmente se tiver em isolamento social? Sim. Nós vemos agora na pandemia, né, em que esses rituais, a Cleidiane colocou muito bem, porque esses rituais eles são fundamentais para que a estrutura psíquica consiga dar conta de realizar o luto propriamente dito. E a pandemia mostrou isso de uma forma muito clara. A impossibilidade de velar os seus mortos trouxe uma repercussão de saúde mental, na saúde mental da população estrondosa, né? As pessoas passaram a buscar mais o profissional de saúde mental a partir também da pandemia e
muito relacionado com essa questão da perda, sem poder ter uma concretização simbólica. Quando a gente fala de rede de apoio, né, como a Cláudia está colocando aqui, importante lembrar que tem o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, é um telefone que funciona 24 horas. Então, se você estiver passando por algum problema relacionado à saúde mental, incluindo luto, você pode ligar no 188 e você vai ter um atendimento gratuito 24 horas por dia. Cláudia, além do CVV nesse número 188, hoje, nossa realidade aqui em Taubaté, onde mais essa pessoa pode buscar apoio, seja na rede pública ou no privado? Quais são os caminhos mais fáceis hoje para lidar, falar e tratar o luto? A saúde pública em Taubaté, ela oferece serviço psicossocial por meio dos CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial. Então, a questão do luto também é acolhida nesses centros e é tratada. E nós temos também uma gama de profissionais, psicólogos, psicanalistas, que atendem essa demanda de luto. Então, de uma forma privada ou de uma forma pública, há na cidade de Taubaté acesso a essa população. Cleidiane, qual mensagem você gostaria de deixar para os pais que também passaram por uma situação como essa, né? Bem lembrado pela Cláudia, né? A mulher tem esse papel preponderante nessa perda gestacional, mas tem o homem, tem a avó, tem o vô, tem o tio, ou seja, tem toda uma família por trás dessa perda, mas não só numa perda gestacional, também na questão do luto. Qual mensagem você gostaria de deixar? Porque a gente tem certeza que o Conexão vai levar e vai fazer essa conexão com quem está nos ouvindo e vai receber essa mensagem. Bom, eu acho importante sempre que a comunicação aconteça, porque eu lembro muito bem que eu queria, embora eu estava no meu processo, eu queria muito acolher também junto a dor da minha mãe enquanto vó, da minha filha enquanto irmã e do meu marido enquanto pai. E isso me dava uma impressão de que isso validava mais ainda a minha dor, quando eu ouvia sobre a dor deles. Então, eu acho que falar é necessário. Não fiquem com medo, achando que isso vai aumentar a dor, que isso vai sangrar mais forte a ferida. Pelo contrário, quando você percebe que as pessoas estão falando, as pessoas ao seu entorno estão falando com tanto amor quanto você está falando daquele ente que partiu, que é uma forma de validar ainda mais. Caramba, eles eram importantes não só para mim, eles eram importantes para o pai, para a avó, para a irmã. Então, sim, falem, porque é extremamente valioso esse olhar e essa validação. Espero que esse tema tenha chegado nessa mensagem a quem precisa ouvir. E caso você esteja assistindo esse programa também, pode compartilhar nas redes sociais. Este programa fica disponibilizado no canal do YouTube para outras pessoas. Quero agradecer a participação aqui da Cláudia Paixão, que é psicanalista. Muito obrigado pela sua presença, por debater esse assunto. Pena que o nosso tempo é um pouquinho curto, né? Eu agradeço a todos que estão nos assistindo. De fato, é um tema que se estende, né? Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre ele. Entendo, obviamente, o tempo destinado aqui para esse tema, mas agradeço profundamente poder contribuir. Eu também quero agradecer a Cleidiane Noronha, que é fisioterapeuta, compartilhou a sua experiência, e quero pedir a permissão para deixar esse programa feito em homenagem ao João e o José Saulo. Gratidão a todos que puderam compartilhar esse momento com a gente. Gratidão, Josivaldo. Cada vez que eu posso levar a história dos meninos a algum lugar, alguma família, para mim, eu estou honrando a história deles. Eu estou validando esse tempo breve que eles tiveram, mas que foi cheio de luz para mim, para minha família e para todos que a gente toca de alguma forma. Agradecendo a participação delas, mas também a você, nosso telespectador, nossa telespectadora aqui da TV Câmara Taubaté. Eu fico aqui te esperando para mais um encontro, mais um Conexão Popular, trazendo assuntos importantes do nosso cotidiano e também de interesse público. Muito obrigado pela sua audiência e eu te espero aqui no nosso próximo encontro. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.